Indo ali com o pastor ou com os pastores para não falar, porque eu vim só assistir o culto. Aí de repente, sem nem saber o tema, me fazem isso. Mas ela disse que é minha filha, depois ela me paga, né? Eu quero, antes de tudo, saudar todos vocês, na pessoa da missionária Belmar, esse belo mar aonde o pastor Raimundo ancorou o seu navio. Agradecer a Deus em primeiríssimo lugar e ao pastor Raimundo pelo convite. E na pessoa desse nobre casal, abraço todos vocês. E amanhã, quem quiser assistir a irmã Eliane Oliveira, é culto de Santa Ceia, só pegar o carro e ir lá para Bacabal, porque o pastor Raimundo já me deu uma ordem para recebê-la lá. E o pastor Raimundo não é líder só na região dos lagos, não, é no Maranhão todo. A gente simplesmente atende. Segunda, desculpa, não é amanhã ela está aqui, né? Segunda-feira, culto de ceia. Eu quero ler um versículo. Eu confesso, não estava pensando em pregar e nem me preparei para isso, mas quero usar apenas parte do tema. O tema de vocês é marcados pela graça, vivendo cheio do Espírito Santo. E eu quero usar apenas 2 versículos em 1 Coríntios, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia nesses 2 versículos para ler comigo, para a gente meditar um pouquinho sobre esse tema. Encontraram? Amém? Verso 3, quem encontrou, leia para mim, verso 3, 1, 2, 3. E o verso 4. Vou reler, acompanhe. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Linguagem de hoje, ou linguagem atualizada, nova atualizada. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Eu não sei o que os outros preletores já disseram, mas eu quero começar dizendo a você que nós sabemos já de có e salteado que a palavra graça significa favor imerecido. É possível que já tenha sido dito isso no decorrer desta conferência. Graça, favor imerecido. Mas que favor imerecido é este que Deus nos fez para que nós entendamos melhor o significado desta palavra? Graça, favor imerecido. Mas que favor é esse? É bem simples de nós entendermos isso. Uma vez, a minha filha, estudando sobre a libertação dos escravos, ela chegou para mim dizendo assim: pai, a gente aplaude tanto a princesa Isabel, e a gente percebe que tudo o que ela fez foi libertar os escravos, que já foi uma grande coisa. Mas após a liberdade dos escravos, estavam lá agora os escravos escravizados de uma outra forma. Eu lembro muito bem que no meu interior, os proprietários de terra emprestavam ou cedia um saco de arroz pilado para receber 10 quartas de arroz.
Não sei se o senhor conhece essa linguagem. 10 quartas de arroz, se levar para a usina, dá para trazer 3 sacos de arroz pilado, e ainda sobra uma lata de arroz com casca. Quer dizer, eles se tornaram escravos agora do comércio do patrão, porque eles foram libertos, mas eles não tinham terras, eles não tinham casas, até a família deles antes da libertação não era deles, porque eles eram propriedade dos seus senhores, e então os seus filhos passavam a ser dos seus senhores, assim como o bezerro não é da vaca, é do dono. O dono vende, o dono ferra, o dono mata, é dele, faz o que quer. Era assim, quando eles foram libertos, não tiveram para onde ir, aí ficaram escravos da quitanda, da bodega, ou dos produtos do comércio do seu patrão. Aí eu aproveitei para dizer para minha filha algo interessante, que é o que eu quero dizer. Eu digo: minha filha, só que com o Senhor Jesus Cristo foi diferente. Ele foi lá no mercado de escravo, olhou para mim, teve compaixão de mim, quando me viu acorrentado, corrente nas mãos, corrente nos braços, nas pernas, às vezes corrente no pescoço. Você pode ver aí a história, como era a escravatura, sob o ferro mesmo. Ele teve pena de mim, aí foi e disse assim: eu quero esse aí. E o dono dos escravos, que era Satanás, deve ter olhado para ele assim, admirado, e disse: raposo? Você quer o raposo? Sim, quero o raposo. Quanto você vai dar por ele? Aí tem um hino antigo, que eu não sei quem é da minha época para lembrar: o mundo fez leilão da minha alma, o inimigo concorreu para arrematar, mas Jesus com o seu sangue remidou, tudo fez para minha alma resgatar. Aí o hino continua dizendo: eu hoje sou um salvo. Então Jesus olhou para mim, como olhou para você, e disse: bem, o que eu tenho a propor por ele, por ela, é o preço da minha vida, o preço do meu sangue. Aí Pedro diz que não foi com ouro, não foi com prata, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Quando Jesus disse que daria o preço da sua vida, o diabo ficou apavorado, porque não pôde cobrir esse leilão que o hino canta, não pôde cobrir. Aí o Senhor foi, arrematou e foi batido o martelo, e a partir daquele momento eu passei a ser de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você passou a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo agora não tem mais poder. Mas aí vem a questão que a minha filha levantou da princesa Isabel. Eu disse: olha, filha, a princesa libertou, mas não tinha para onde eles ir. Só que Jesus fez diferente. Jesus, quando me libertou, quando me comprou, ele me levou para a praça pública. Era esse o costume. Levava para uma praça pública e mandava pregar bem alto: olhem para cá, esse agora é meu, e eu vou lhe dar a carta de alforria, ou seja, a liberdade. A partir de agora ele é livre. Aí o Senhor saiu, e aí eu fiquei lá olhando, como que ele dizia: estou livre, mas para onde ir? Aí Jesus disse: segue-me. Aí eu segui Jesus. Aí você seguiu Jesus. Quando nós chegamos na casa do pai, sabe o que foi que aconteceu? O pai puxou a lei e disse assim: filho, o escravo não pode ficar para sempre na casa do pai.
Só o filho pode ficar para sempre na casa do pai. Aí Jesus disse: pois é bem aqui, Pai, onde eu quero chegar. Eu trouxe ele comigo, eu trouxe ela comigo, porque eu quero que o Senhor o adote como seu filho e meu irmão, e dê herança para ele juntamente comigo. Aí a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus nosso Senhor. Quem é herdeiro de Cristo aqui, levante a mão e dê um brado de glória. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, a partir daí, nós fomos acolhidos na casa, na família do Pai. É esse favor que nós não merecíamos, porque nós éramos escravos, mas agora somos filhos de Deus e herdeiros de Deus com Cristo Jesus nosso Senhor. Então, graça é esse favor imerecido que nós recebemos da parte de nosso Deus, quando Ele nos recebe na sua família. Irmãos, e para não ficar dúvida nenhuma, o texto sagrado diz que Ele nos deu o seu Espírito, esse Espírito Santo que Ele nos outorga, pelo qual nós clamamos. Como é que nós clamamos? Quem lembra? Abba? Quem sabe? 1, 2, 3. Mas eu gostaria que todo esse auditório repetisse. Vamos lá, 1, 2, 3. Abba, Pai. Isso é paizinho. Somente o filho poderia se dirigir ao Senhor dessa forma. O escravo não poderia se dirigir. Ao contrário, o escravo, ele nem olhava para o rosto do Senhor, ele apenas olhava para os pés. Mas Paulo diz claramente que ele nos deu o seu Espírito, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Quer dizer, nós somos filhos de verdade. Isso é graça de Deus revelada a mim e a você. Se você sente na sua alma essa alegria de ser filho, de ser filha de Deus, levante a mão comigo e diga: glória a Deus, pela tua graça te damos graça. A graça é a bênção imerecida de Deus, que Ele concede livremente ao ser humano. E ainda, a graça é essa acolhida incondicional que o Senhor concedeu também livremente a toda a humanidade perdida. Nós não merecíamos, como já dissemos, mas Ele nos acolheu como seus filhos, e isso é graça. Então, por sua graça, Deus nos acolheu em sua família como filhos. Mas tem uma questão, irmãos, que nós precisamos destacar, porque nós falamos de graça e falamos em mistério, e às vezes reteté, rodopio e explosão ou até êxtase espiritual, mas esquecemos de algo que nós precisamos pontuar nessa oportunidade para você. Eu disse que a graça de Deus nos acolheu em sua família como seus filhos, porém Deus nos acolhe somente em Cristo Jesus. Por isso que eu fiz a ilustração do Senhor Jesus Cristo nos libertando dos nossos pecados. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 3 e 4: pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Nós não teremos graça a não ser por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu estou dizendo que essa maravilhosa graça divina, este perdão divino, este abraço divino, é o grande favor que Deus nos fez, do qual nós não somos merecedores. Eu não mereço, você não merece, não existe ninguém que mereça, não existe um ser humano que mereça.
que a graça é a santidade, é a pureza de Deus estendida ao homem. Porém, nós queremos que você compreenda que a graça de Deus só é concedida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é possível graça de Deus sem o Senhor Jesus Cristo. Ele diz claramente na sua palavra que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Você sabe: Jesus Cristo, homem. Vamos repetir? Só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Bem alto. Jesus Cristo, homem. Paulo também chega a dizer que não existe outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos compreender que essa graça de Deus é nos dada somente por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo que eu li, primeiro o versículo 3, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu já falei um pouquinho sobre a graça e gostaria de falar também um pouquinho sobre a paz. Se a graça é o favor imerecido de Deus, a acolhida de Deus, o perdão de Deus, esse abraço divino, esse favor imerecido, é isso que eu acabei de falar. A paz vem a ser exatamente, irmãos, a confiança de podermos nos aproximar de Deus. Segundo as Sagradas Escrituras, nós nos aproximamos dele com inteira confiança. Mas por que com inteira confiança? Porque nós fomos perdoados, porque nós fomos acolhidos. Quer dizer, quando nós estamos em pecado, isso é interessante. Deixa eu contar isso para você. Uma vez eu estava em casa, quando um irmão chegou lá em casa. Quero falar com o pastor Raposo. Minha esposa disse: entre. Ele entrou. Pastor, eu sou de Lago Verde e vim aqui falar com o senhor porque eu pequei. O senhor pecou? Foi o que o senhor fez? Se eu adulterei, pastor, me prostituí. Eu digo: o senhor não tem um pastor lá? Por que o senhor não procurou o seu pastor? Isso é interessante. Eu tenho recebido telefonemas, até de outros estados, nessa questão aí. Eu digo: o senhor não tem um pastor lá? Ele disse: tenho, pastor, e o procurei. Pense bem, pode isso estar acontecendo aqui dentro dessa multidão. É provável que esteja acontecendo dentro dessa multidão. Aí ele vai e diz: eu procurei o pastor, só que eu confessei o meu pecado. No entanto, quando eu saí da casa pastoral, palavras dele, o diabo veio aqui no meu ouvido e disse: essa oraçãozinha velha aí, isso aí não valeu nada. E ele estava em desespero, chorando, porque para ele não estava perdoado. O diabo é sacana, desculpe a expressão. Ele é mau. Ele faz a pessoa pecar, induz a pessoa ao erro. A palavra tentação é exatamente a indução para o mal por sugestão do diabo. Aquela voz aqui no ouvido constantemente, induzindo a pessoa a pecar, a ver um vídeo que não devia ver, a fazer uma live e muitas das vezes um namoro virtual, digamos assim. Pecado, em resumo, é o pecado. Por exemplo, só para ilustrar isso, depois eu volto ao irmão. Se você observar muito bem
A isca, a palavra para a isca, lá em Tiago é engodo, é engano. Ela não é alimento, ela não é nutrientes, não vai servir a não ser para chamar a atenção, para atrair a atenção e para encobrir o perigo chamado anzol. É só para isso que serve a isca. O peixinho vai passando e o pescador infeliz, trazendo aqui ilustrando a Satanás, ainda dá uma batidinha lá na água para o peixe virar o anzol bem na frente dele. Só que ele não vê anzol, ele vê a isca. Ele tem um rio cristalino para que ele possa se alimentar e viver nessas águas cristalinas até morrer de velho. Mas tem uma isca diante dele, comida fácil, lucro fácil, sabe o que mais? Prazer fácil, tudo muito fácil, mais ou menos fast food, é mais ou menos as comidas aí fáceis, né? E então ele poderia passar de largo, desdenhar dessa isca, desdenhar dessa atração enganosa, virar as costas e ir embora, e viver a vida inteira feliz. Mas ele é atraído, e Tiago diz isso claramente, que o ser humano é atraído pela concupiscência que está dentro de si. E aí, ao invés de passar, ele vai e morde a isca, pensando que vai almoçar, e vira então em almoço para o pescador que o puxa para fora d'água. É exatamente isso que o diabo faz, enganando. E depois de enganar, depois de fazer pecar, ele escraviza a pessoa, traz a pessoa numa ansiedade. A pessoa, na hora de cear, o diabo vai lá no ouvido: tu pecaste. Na hora de cantar um louvor, tu pecaste. Na hora de orar, vai lá no ouvido e diz: tu está em pecado. E a pessoa começa a entrar em situação difícil. Eu estava lá em Santa Luzia do Paruá uma vez. Eu não era o pregador, mas nesse dia foi algo assim muito divino mesmo. Eu estava lá assistindo, fui visitar o meu pai no ministério, que era o pastor Amarante, e o pregador estava lá. Só que na hora que eu estava ali ouvindo uma cantora, mais ou menos como a irmã Eliane, que tocou fogo no auditório, naquele momento Deus me disse assim: fala sobre a certeza da salvação. Eu disse: Deus, mas o pregador está aí. E o Senhor tornou a dizer: fala sobre a certeza da salvação. E eu tornei a dizer: Senhor, mas o pregador está aí, fala sobre a certeza da salvação. Então eu me preparei para pregar naquele momento quando Deus me disse: fala. Mas eu não pedi a oportunidade. Aí o pastor Amarante, quando a cantora terminou de cantar, pegou o microfone, olhou para mim. Eu disse: não pode. Deus tinha acabado de me falar, e o pastor olhou para mim, virou para o pregador e virou de vez para mim: fala, é tu mesmo. Aí imagine como eu peguei esse microfone naquela noite. É exatamente isso que Deus me colocou na mente naquele dia, no coração. Pessoas escravizadas pelo diabo. O diabo faz a pessoa pecar, a pessoa fica escrava psicologicamente. É por isso que muitas pessoas entram em ansiedade, às vezes até em depressão, e dela até tiram a vida. Mas olha o que o texto sagrado diz claramente: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, deve inundar, governar os vossos corações. E qual é essa paz, irmãos? É a certeza de que nós estamos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito claro. Eu lembro uma vez que um jovem esteve comigo até 2 da manhã. Nesse dia eu pelejei para colocar
na mente dele, no coração dele, o amor de Deus, mas ele já tinha desacreditado no amor de Deus, não tinha mais jeito para ele. Pastor, não tem mais solução para mim, eu estou acabado, eu estou destruído, não tem mais jeito. E eu pelejei até 2 da manhã, repito, para colocar no coração dele o amor de Deus, a graça de Deus, mas ele não conseguia mais acreditar. No segundo dia, a mesma coisa. Então, quando ele saiu de lá de casa, 2 da manhã, eu fui orar por ele e pedi que o Senhor entrasse com providência e falasse com ele, porque eu não tinha conseguido alcançar o seu coração. No outro dia, ele vai lá na minha casa, um sorriso de orelha a orelha. Aí eu fui e disse: parece que está feliz hoje. Ele disse: como não estaria, meu pastor? Quando eu saí ontem daqui, que ia passando pela rua tal, eu bradei: Deus, tem misericórdia da minha alma. Aí ele disse: eu ouvi o Senhor falar comigo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Nenhuma condenação há daquele que está em ti. Pelo sangue é certo, investidas, mas nenhuma condenação há. Querido Senhor, que a graça e a paz de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. É isso que Paulo está dizendo, que a acolhida de Deus, que o abraço de Deus, que o perdão de Deus, que o amor de Deus e que a confiança em Cristo Jesus. Quando nós confiamos em alguém, nós abraçamos. A prefeita chamou aqui o nosso pastor de meu amor, porque ela confia nele, porque ela confia na irmã Belmar, confia em vocês, que sabe que ela não está se adiantando, mas que é uma expressão de amor. Quando a gente confia, e é exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, que a paz de Deus em Cristo Jesus seja com você, seja com o seu coração. Bote a mão no seu coração e diga: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam comigo, com o meu coração, com a minha alma e com quem mais? Diga: com a minha família. Aleluia. Aleluia. Pois é, se você mordeu a isca de Satanás, se você está preso no anzol de Satanás, eu vim aqui essa noite, mesmo sem saber que ia pregar, para dizer que o Senhor te libertou. Que a graça salvadora. Pastor, abra bem aí a sua Bíblia para mim, em Tito, capítulo 2. Me dê bem aqui, pastor, por favor. Tito, capítulo... Abra aí, por favor, só para a gente concluir. Tito, capítulo 2. Qual é essa daqui, pastor? Corrigida. Capítulo 2, o verso de número 11. Porque a graça de Deus, alguém achou? Só para a gente concluir. Porque a graça de Deus, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3.
Verso 12. Verso 13. Verso 14. Bem, eu estou dizendo que a graça de Deus é a acolhida divina, é o abraço divino, é o perdão divino, acolhida na família de Deus, o acolhimento na família de Deus, e que a paz de Deus é a confiança de que nós podemos nos aproximar do Pai, e Ele nos deu o seu Espírito. Mas observe muito bem, um escravo que vai para a casa do pai, ele vai saber os costumes da casa do Senhor? Não sabe. É preciso aprender. Você sabe muito bem que as pessoas têm costumes, e muitas das vezes nós pagamos, como é que chama? Cometemos, gafe, Cometemos gafe. Eu já cometi alguns, e feios, porque a gente não tem certos hábitos, certos costumes. Mas olha o que diz esse texto aí, para que eu possa fechar. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A atualizada diz: salvadora a todos os homens, ensinando-nos. E a atualizada diz: educando-nos. Que renunciando, a atualizada diz: renegada, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial de boas obras. Acompanhe, volte para o verso 11. O texto está dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A quem que a graça de Deus trouxe salvação? A todos os homens. A mim, a você, a minha família, a sua família, a todos os homens. A graça salvadora se manifestou a todos os homens. E essa graça salvadora, você já sabe o que é a graça: acolhimento, nos trouxe para o seio da família do Pai. Essa graça salvadora nos ensinou, nos educou. Eu preguei uma mensagem neste versículo no programa de rádio há um tempo atrás, deve estar ainda lá no site da Assembleia de Deus, em Bacabal, educados em Cristo. 15 minutos, mas naquele dia Deus me deu graça para ministrar este versículo. Você pode procurar lá, ensinando-nos que o que é que a graça nos ensinou. Na atualizada diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Aqui diz: renunciando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste século presente sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus Cristo. Pastor, não entendi nada. Vou lhe explicar o que eu quero que você entenda. Observe muito bem: a graça se manifestou.
e nos ensinou. O que foi que ela nos ensinou? Vou contar outra historinha. Eu me casei pobre que só Jó, mas Jó na segunda etapa da vida dele, né? Que a terceira ele era mais rico do que a primeira. E eu tinha muita vontade de possuir uma aliança assim, como essa hoje. Mas cadê o dinheiro? Nós tínhamos herdado a aliança da minha sogra, e eu pensava então de usar a aliança para fazer duas alianças, uma para mim e para minha esposa. Só que apareceu um um maldito. Porque hoje essa palavra bendito, abençoado, mudou de... aquilo é um abençoado não, um desgraçado. A gente quis dizer isso, está trocando isso. Então apareceu lá um ladrão, irmãos, e quando eu pensei que não, eu tinha entregue a aliança da minha sogra para ele, e tinha botado uma linda aliança no meu dedo, e estava todo feliz. Quando chegou o irmão Campelo, ainda é da sua época, Campelos, que era soldado, lá em Dom Pedro, Campelo, quando o Campelo me viu com a linda aliança na mão, ele já esturrou, disse assim: cadê o ladrão? Eu digo: o senhor está falando de quem, senhor? Que lhe roubou? Eu digo: mas quem foi que me roubou? O senhor está pensando que isso aí é ouro? Isso não é ouro não, isso é latão, isso é cobre. E pediu para eu tirar a aliança e jogou assim no chão, e jogou a dele. Olha a diferença, a questão do sonido lá, do som. Eu lá sabia disso, para mim era ouro, e estava feliz com a minha aliança. Tem um adágio popular que diz: comprar gato por lebre. Quem compra gato por lebre é porque foi enganado. E por que é que ele é enganado? Porque não conhece. Assim como eu não conhecia, eu fui enganado. Hoje ninguém me engana mais nessa questão que eu acabei de falar. Então, aí tem um outro texto que Paulo fala provando as coisas excelentes. Essa palavra provando as coisas excelentes está remetendo para um degustador, especialista, que degusta vinhos, que degusta alimentos, e pelo gosto ele sabe qual é o vinho melhor, qual é a comida melhor, mais saborosa, mais especial, mais clássica. Eu não sei falar sobre isso, talvez uma irmã pudesse falar melhor do que eu sobre esse assunto. Mas o que é isso, pastor? O que Deus quer nos educar, nos ensinar, para que a gente possa olhar para a concupiscência, para a impiedade e desdenhar dela. Fica lá com o teu pecado, fica lá com a tua imoralidade, fica lá com a tua nojeira. Eu não quero esse teu alimento sujo, não quero me saciar disso. Sabe por quê? Porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Eu tenho tudo de bom na casa do pai. Se nós não aprendermos, não formos educados pela graça, aí, irmãos, qualquer tentaçãozinha nos leva. Uma vez eu cheguei no templo para atender, e tinha um jovem lá: pastor, eu quero falar com o senhor. Diga, meu irmão. Ele disse: pastor, é maior do que eu, é mais forte do que eu, pastor, eu não suporto, eu não aguento. Mas o que é mais forte do que tu? O que é mais poderoso do que você? A tentação, pastor, a tentação. Fiquei com pena daquele jovem, porque ele estava levado pela tentação. Irmãos, nós precisamos aprender com Davi. Ele disse uma coisa: busquei ou pedi ao Senhor e a buscarei. O que é, Davi? Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê, Davi? Que tu queres morar todos os dias na casa do Senhor? Tu queres ser andorinha de igreja? Não, eu quero contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Quem descobre a beleza do Senhor, quem aprende com Ele, vai deixando o mundo de lado. Hino 36 você conhece: da linda pátria estou, bem longe
cansado estou, eu tenho de Jesus. Oh, quando é. Olha o coro, olha o coro. Passarinhos. Pare bem aí, pare bem aí. O que é que os passarinhos e as belas flores querem fazer? Me encantar, tirar o meu foco, tirar o meu alvo. Querem me atrapalhar, não querem que eu prossiga a caminhada. Passarinhos belos querem me. São o quê? São o quê? São vãos terrestres, mas contemplo meu lar. Lembra lá do peregrino, o cristão, feira da vaidade. Ei, raposo, ei, olha para cá. Então, não, eu tenho um foco. Eu tenho que chegar até no portão celestial, ou na cidade celestial. Nada vai tirar o meu foco. Isso é graça de Deus nos educando para renegarmos, para desdenharmos das paixões mundanas e da impiedade. Observe, irmãos, para eu dizer amém. Somente educados em Cristo nós podemos. Irmãos, eu tive uma lembrança agora miserável. Chorei nesse dia, mas tive que dizer: falta de graça na vida. Eu tive a infelicidade de ouvir. Eu sei que eu estou sendo filmado e não importa sair, mas eu tive a infelicidade de ouvir um dia na minha igreja, onde eu pastoreio há 33 anos, que um infeliz lá, um filho do cão, dissera: quer menina bonita, naquela época, por R$20, vamos botar hoje, por R$100, vai para a porta da Assembleia de Deus. Isso é uma miséria. Falta de graça na vida, porque quando nós estamos envolvidos na graça de Deus, nada nos encanta nesse mundo, nada tira o nosso foco, nós sempre vamos prosseguindo para a cidade celestial. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando, diga glória a Deus. Vamos lá. Que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Não vou descrever esses termos, questão do tempo, mas nós só podemos viver sobriamente, sensatamente, ajuizadamente, cabeça de crente. Nós só podemos viver justamente, querer fazer só o que é correto, não puxar o tapete de ninguém, não se alegrar com a tristeza do outro, nem chorar com a alegria do outro, porque o texto é claro: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E piedosamente, vida espiritual no altar, comunhão com Deus, batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Se nós renunciarmos à impiedade, e para renunciarmos à impiedade, nós temos que estarmos educados em Cristo, e para estarmos educados em Cristo, é preciso estarmos envoltos da sua graça e da sua verdadeira paz. Só assim nós poderemos fazer a última oração da Bíblia. Qual é a última oração da Bíblia? Não sabem? Vou esperar vocês. Eu vi dizer que aqui tem 1000 e tantas mulheres, mas já saiu bem aqui. A última oração da Bíblia, vê se alguém mais sabe. Tá certo, que o livro encerra assim. Mas eu queria falar sobre a... Será que eu errei, pastor Assis? Não. Maranata.
É a última, é? É a última mesmo? Estou certo? Ou é a graça? Eu acho que é a graça mesmo ali, como a irmã disse. Eu queria me falar sobre Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Então, volte bem aí. Agora eu vou pegar esse texto de trás para frente, mas eu não vou explicar mais nada porque eu já expliquei. Versículo de número 14, leia. Do último texto que nós lemos, vamos lá. Versículo número 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Quem é povo especial de Deus, zeloso de boas obras? Levante a mão em sinal. Você é povo especial de Deus, zeloso de boas obras. Somente este povo especial, zeloso de boas obras, pode cumprir o verso 13. Leia o verso 13, todos juntos. Aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do Filho de Deus. Repetindo para você frisar, somente um povo especial, zeloso de boas obras, pode estar esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos nem se lembram mais da volta de Jesus, porque já estão entretidos aqui, com a mulher de Ló, que gostava tanto daqui, gostava tanto de Sodoma, e esse mundo hoje é uma Sodoma, que ela não conseguiu sair da cidade sem olhar para trás. Somente um povo especial, zeloso de boas obras, pode estar esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E somente quem está esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo pode viver sóbria, verso 12, última parte, pode viver sóbria, justa e piedosamente. E somente vive sóbria, piedosamente, justa e piedosamente, quem diz não ao pecado, quem renega o pecado, quem desdenha das paixões mundanas e ímpias, das concupiscências mundanas, na linguagem aqui corrigida. E somente quem renuncia às paixões mundanas pode dizer que está educados em Cristo Jesus. Ainda no verso 12, e somente quem está educados em Cristo Jesus, ou foi ensinado por Cristo Jesus, cumpre o verso 1, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Fique bem caladinho aí, caladinha, só para eu dizer mais uma coisa, para eu orar por você. Eu falei em morder a isca de Satanás. Falei em renegar as paixões infames. Para isso é preciso estar educados em Cristo. Mas quando a gente fala nesses assuntos, feche os seus olhos. Você que está em casa, ouviu a palavra, também faça a mesma coisa. Isso. Escute. O diabo não perde a oportunidade para correr nos seus ouvidos e dizer assim: está vendo aí? Tu agora é meu, tu agora é minha. Tu atendeste a minha insinuação, a minha indução. Tu pecaste. Estás presa ou preso no meu anzol. Aí sabe o que é que Jesus diz? Bem-aventurado aquele que confessa e deixa, porque alcança misericórdia.
Não faça nenhum sinal para que alguém, todo mundo está de olho fechado, não abra seus olhos. Mas você lá no íntimo, se você foi fisgado por Satanás, você foi fisgada por Satanás, se Satanás lhe induziu e você pecou, repita este versículo: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Vou repetir mais uma vez: alcança misericórdia. Ainda de olhos fechados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Fiel, Ele está dizendo que perdoa. Justo, Ele pode perdoar. Só Ele pode perdoar. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder, no céu também, para perdoar pecado, chamou o paralítico, fica aqui no meio, e disse, e ficou curado. Continue com os olhos fechados. Olha esse outro versículo, vai botando para dentro, vai botando no teu coração, na tua alma. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de, você sabe? Nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Diga: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E por fim, agora cantando, nenhuma condenação há. Mas não abra os olhos não, não abra os olhos não. Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Só mais uma vez: nenhuma condenação há. Vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Grande Deus, grande Pai, nós pregamos sobre a Tua graça, sobre o abraço divino, sobre o perdão divino, sobre a acolhida divina, e falamos também da Tua paz, que é a confiança que nós temos de nos aproximarmos de Ti, porque nós estamos lavados e purificados no Teu sangue. Agora, meu Pai, eu oro por esse Teu filho, por essa Tua filha,
que ouviu esta palavra, se alguma coisa, algum erro, alguma imperfeição, algum deslize, algum pecado, que o Senhor perdoe nessa noite, e que o teu filho, a tua filha, sinta o teu abraço agora, a tua acolhida agora, e que o teu doce Espírito Santo possa encher essa vida, este coração, essa alma, para viver uma vida abundante, para a glória do teu nome e louvor da tua majestade, como também para a felicidade dos teus filhos. Atende, Pai, a nossa oração, te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mangede com os avisos. Todos com a paz do Senhor. Antes de avisar, eu gostaria de agradecer a missionária Cláudia. Esteve conosco, cooperando conosco. Ela estaria pregando amanhã. Seria ela hoje e amanhã, missionária Eudaíris hoje e amanhã, mas houve um imprevisto e a missionária Eudaíris só vai poder estar amanhã, então ela ficou para ser hoje. Mas tudo é como o Senhor quer, né? Nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, que o Senhor possa continuar te abençoando. Irmãos, amanhã, pela manhã, a partir das 8 horas, estaremos aqui novamente para louvar o nome do Senhor, com a nossa camiseta branca, nossa camiseta e saia jeans, amém? Mas haverá escola dominical em todas as congregações, dependendo de como foi organizado com cada dirigente. Terá escola dominical normal nas congregações, como já falei, de acordo com a organização dos dirigentes. Teve congregação que já teve a EBD. Só dar aqui um aviso muito importante. A nossa cantora Eliane estar aqui, graças a Deus, e ela tem o maior prazer, tá, de tirar foto com os irmãos, com as irmãs, tem o maior prazer. Agora só atentem bem, agora nós temos que fazer de forma organizada, tá certo? De forma organizada, para não tumultuar aqui em cima, para não sufocar a nossa irmã, né? Se coloque no lugar dela, né? Se fosse você, né? Uma cantora aí louvando ao Senhor em todo o Brasil e chegam umas 50 pessoas de uma vez em cima de você querendo tirar foto, né? Ele sufoca. Então nós vamos organizar para que você, se você tiver paciência de esperar, né? Tiver paciência de esperar, ela lhe atende e nós vamos tirar as fotos em nome de Jesus. E nós vamos proceder assim. Subir pela escada esquerda, a esquerda é aqui, esquerda, fazendo a fila, os obreiros vão nos ajudar, tira a foto e descem por aqui, ok? Esquerda, pois a esquerda aqui, esquerda, faz a fila, tira a foto e desce pela outra, ok? Tá certo? Vamos organizar de forma assim e vai dar tudo certo em nome do Senhor. O mais importante, é bom tirar uma foto com ela, mas o mais importante é louvar e engrandecer o nosso Senhor Jesus que salvou as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para encerrar, a cantora vai encerrar com 2 hinos. Querem ouvir? Pois ela vai encerrar agora com 2 hinos. Glória a Deus.
Amados, eu quero convidar aqui a irmã Milena e o Lírio dos Vales para a gente cantar juntos este louvor para a glória de Deus, com muita alegria, adorar o Rei Jesus. Eita, glória a Deus, Ele está